Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja com vocês. Começando um novo estudo, nós vamos estudar os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, começando pelo livro de Mateus. Eu louvo a Deus por poder compartilhar com você. Espero que você estude comigo, começando hoje o livro de Mateus. O livro de Mateus, o autor desse livro é atribuído ao próprio Mateus, o discípulo de Jesus. E o tempo que foi escrita, a data que foi escrito esse livro é um pouco antes do ano 70 depois de Cristo. E ele fala sobre princípios para a nossa vida diária. São os ensinamentos de Jesus. No livro de Mateus, Jesus, né, e nos evangelhos todos, esses 4 evangelhos, a palavra de Deus, ela é para a nossa aplicação diária nos nossos dias de hoje. Tanto como foi na época de Jesus, na época dos discípulos, em que o Senhor Jesus e os discípulos viviam aqui na terra. Então Jesus, ele nos ensinou com palavras, né? Histórias, parábolas, como diz o texto da Bíblia, que são histórias, né? E também ele nos ensinou com o seu próprio exemplo pessoal. E eu quero encorajá-los com bastante veemência a estudar seus ensinamentos e a imitar as suas atitudes e ações. Isso eu digo para mim mesma também. Uma forma de nós sermos abençoados é cultivar o modo de pensar, né? E as qualidades do caráter que Jesus ensinou para nós nas bem-aventuranças durante todo o capítulo todos os capítulos, aliás, desse livro de Mateus, né? Nós vamos ver que Mateus, ele é o início do Novo Testamento, é o primeiro dos 4 evangelhos. Ele relata para você e para mim a vida e o ministério de Jesus, que inclui muitas parábolas, histórias que ele contou, né? Lições que ele ensinou e milagres que ele fez. Amados, os evangelhos também trazem os ensinamentos, instruções que Jesus compartilhou com as pessoas que o seguiam, tanto nos séculos atrás, quando Jesus estava aqui na terra com os discípulos, como hoje, nós que somos discípulos de Jesus, que seguimos a Jesus. Porque a Bíblia, eu sempre comento com vocês, ela é atemporal, ela foi, ela é e sempre será a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra escrita hoje para nós. Jesus andou em carne aqui entre os homens. Hoje, Jesus anda conosco por meio da sua palavra. Então, ele é a palavra escrita, que tem que estar escritas, meus amados irmãos, amigos, ouvintes, nas tábuas de carne do nosso coração. E o livro de Mateus, ele mostra Jesus como o cumprimento da lei do Antigo Testamento, como o Messias, que foi profetizado por tanto tempo, né? Antes da vinda dele, lá no Velho Testamento, e como o reino dos céus é apresentado a nós através do livro de Mateus. Nesse livro, irmãos, existem muitos tesouros, sabe? É um livro rico de orientações práticas de Jesus para as nossas vidas. O ensino de Jesus enfatiza o ministério de ensino de Jesus. E quando eu e você lemos, examinamos as Escrituras, nós vemos o Senhor Jesus, o Mestre, instruindo o povo, tanto por meio da palavra falada, quanto pelo exemplo de vida dele, como viver, como pensar, como tratar as pessoas, como orar, como ser sábios, como ser piedosos, amorosos na vida diária. E no livro de Mateus, do capítulo 5 ao 7, nós vamos encontrar uma coleção, irmãos, eu posso usar essa expressão, de princípios conhecidos como o Sermão da Montanha, que neste grande sermão estão as bem-aventuranças. É uma lista de posturas, de qualidades, de caráter que trazem bênção às nossas vidas. Nós vamos encontrar isso no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, que posteriormente nós vamos ler.
E também nós vamos ver a oração ensinada por Jesus, no capítulo 6, que é conhecida popularmente como a oração do Pai Nosso. Eu quero encorajá-lo a ler. Eu espero que você dedique um tempo de leitura e de meditar na palavra de Deus e aplicar na sua vida todos os ensinamentos e as verdades que estão contidas e escritas aqui nesse livro de Mateus. E quando você fizer isso, pode crer, tenha certeza no teu coração que você vai estar sendo abençoado e muito abençoado. Amém? Então, nós vamos começar a ler capítulo 1 e 2, rapidamente, fala, logo no capítulo 1, fala sobre a genealogia de Jesus. É tremendo. Fala também sobre o nascimento de Jesus Cristo. Esses dois temas estão aqui escritos no capítulo 1 de Mateus. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoá-lo ricamente e que você possa estudar comigo. Em nome de Jesus, amém? Então, nós vamos ver aqui que no capítulo 1, fala que houve 14 gerações de Abraão até Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia. E 14 do exílio até o nascimento de Jesus Cristo. Amém? E nós vamos ver que a genealogia de Jesus foi a partir de Jacó, né? Jacó, não posso ler tudo. No versículo 16 fala assim, ó. E Jacó gerou José, marido de Maria, que foi o pai de Jesus aqui na terra, né? Jacó gerou José, marido de Maria, e da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. José e Maria foram os pais terrenos de Jesus. Jesus nasceu de uma forma sobrenatural, nós sabemos disso. Todos vocês conhecem a história, né? Sobre Maria e José. Um anjo apareceu a Maria, falou que ela conceberia por meio do Espírito Santo. Ela era uma moça virgem, né? E, da mesma forma, esse anjo depois apareceu em sonho para José e fez a mesma revelação para ele. E nós sabemos como foi que o Espírito Santo gerou no ventre de Maria o Senhor Jesus Cristo, né? Então, depois nós conhecemos bem a história, né? Fala assim, olha, apareceu um anjo, né? A Maria. A Bíblia fala que Maria engravidou, né? Pelo Espírito Santo. E José intentou até deixá-la, diz o texto bíblico. Mas aí esse anjo aparece a José em sonhos e falou com ele também. E a Bíblia fala no versículo 22 do capítulo 1 que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Vamos parar por aqui e vamos colocar em prática a palavra de Deus, lendo o capítulo 1 em nome de Jesus. Amém? É uma introdução que eu estou dando. No capítulo 1, reforçando, fala sobre a genealogia de Jesus. E fala sobre o nascimento de Jesus, que é uma história maravilhosa e que a gente aprende quando a gente faz escola dominical. Quando criança, né? A gente aprende sobre o nascimento de Jesus Cristo, amém? Então, que a graça de Deus seja sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, que você possa ler comigo, estudar comigo. É muito bom estudar a Bíblia, irmão. Estudar a Bíblia, a palavra nos cura, a palavra nos abençoa, a palavra edifica os nossos corações, a palavra acrescenta fé. E eu dei um tema para esse estudo, colocando a palavra em ação. Como colocando a palavra em ação?
É você lendo, é você estudando, conhecendo a palavra de Deus. Você pode perguntar assim: podemos encontrar a Deus? Ou podemos encontrar em Deus tudo o que nós precisamos, o auxílio que nós precisamos? Eu respondo para você que sim. O próprio Jesus garantiu que quem busca, encontra. E o que significa buscar? No contexto da palavra aqui, da palavra de Deus, dessa palavra que é divina, soberana, poderosa. O Senhor Jesus, ele não falou para você ir aqui e acolá, buscar em tudo quanto é lugar, não. Para buscar a sua bênção, você tem que buscar na palavra de Deus. Você tem que estudar, assim como nós estamos iniciando o estudo dos evangelhos, os 4 evangelhos. Nós vamos estudar hoje Mateus, por alguns dias. Bem simplificado, é óbvio, né? Então, buscar significa você, amados, realizar um estudo, uma jornada nas escrituras, na palavra de Deus. E você vai aprender sobre as promessas do Senhor. E, além disso, usar a palavra de Deus revelada pela própria palavra com fé, com determinação, rejeitando qualquer resultado diferente daquele que o Deus prometeu aqui na palavra para você e para mim. Então, enquanto a resposta não vier, não se manifestar completamente na sua vida, você vai continuar firme, buscando, estudando, lendo, orando, até obter aquilo que você está buscando em Deus, na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, meus queridos, nós encontramos tudo o que nós necessitamos. Basta você e eu crermos, termos fé, buscarmos, reivindicarmos as promessas. Então, o meu conselho para você hoje é: busque o Senhor continuadamente. Amém? Em nome de Jesus. Mateus 7, verso 8 diz assim, ó: para aquele que pede, porque aquele que pede recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Fica com esse versículo para você. Bata na porta do coração do nosso Deus. Bater na porta do coração de Deus é conhecer as Escrituras. É fazer uma viagem na Bíblia. É buscar. Tem promessas para você. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.